Agora, olha só essa notícia. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, endossou a estratégia da correligionária Tabata Amaral de buscar o apoio do PSDB para sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Ele, que deixou o partido em 2021, após 33 anos, tem ajudado a deputada federal a se aproximar de quadros ligados à sigla. Tabata mantém negociações com o PSDB, mesmo diante da possibilidade de o partido lançar a pré-candidatura a prefeito do jornalista José Luiz da Atena. Apesar de ter se distanciado da legenda, Alckmin mantém ligação com políticos e gestores vinculados à velha guarda do PSDB e atua para que alguns deles ajudem a elaborar o programa de governo da pré-candidata Tabata Amaral. Como é que você vê essa conversa de Alckmin com o PSDB? É um oi sumido? Como é que funciona essa relação, Aninha? Oba, eu acho que a gente tem duas coisas a se analisar distintas. A primeira delas é algo que eu sempre falo aqui nos programas da Jovem Pan, que diz respeito à falta de ideologia das siglas partidárias atualmente. Então, o que você vê é muito vai, não vai, vou lançar, não vou. Em especial, o PSDB aqui de São Paulo encontra um enfraquecimento tão grande que não sabe para que lado ele vai. Na mesma semana, a gente estava aqui discutindo o eventual possível lançamento da candidatura própria do Datena à prefeitura. O Datena, que foi visto ao lado da Tabata, era cotado como o seu vice-prefeito para integrar a sua chapa. Então, assim, você vê uma certa lambança aí, não sei se é uma tentativa de se colocar de novo na mídia, porque eles estavam enfraquecidos nesse aspecto, mas de outro lado, eu vejo como muito importante, porque eu acredito, já defendi isso outras vezes aqui, que a Tabata tem muito a ver com aquela ideologia do passado do PSDB, que foi aquele momento de glória que o PSDB teve, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. Eu vejo a Tabata se aproximar muito das ideias que eles tinham. Então eu vejo isso como talvez uma tentativa de retomar a ideologia anterior, de retomar, quem sabe, aquele prestígio todo que um dia eles tiveram. Com relação ao Geraldo Alckmin, é a mesma coisa. Saiu, mas conversa, mas pode ser que volte. Então, assim, é tudo parte desse jogo político que a gente vê aqui no Brasil. Ô Wilsinho Pedroso, você que conhece bem aí, do lado de dentro, o Geraldo Alckmin, ele tem essa influência no PSDB, na velha guarda, ele consegue influenciar os destinos do PSDB? Por exemplo, o Geraldo Alckmin é uma pessoa determinante para saber se o PSDB vai apoiar a Tabata ou lançar candidato próprio? O atual PSDB, né? Porque tem que deixar claro que o PSDB de hoje não é necessariamente o mesmo PSDB de ontem. Não é, em terra arrasada, né? Que tem aquele provérbio, como que é? Quem tem em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Geraldo Alckmin conhece bem essa velha guarda. Um Zé Aníbal que muito enfraquecido, que não tem nenhum tipo de contato com o PSDB de raiz mesmo, a militância. Se diz de raiz, mas não é de raiz. Ele não conhece um militante. Perguntar para ele, o presidente do diretório... Mas tem militante? Então, não tem. Não, mas tem ainda. Para ele quem? Perguntar para o José Aníbal. Você está falando do José Aníbal. O José Aníbal. O Geraldo Alckmin é uma liderança importante, foi governador 3 vezes, conhece o PSDB, conhece o Estado, conhece o município. Ele sim tem capacidade de aglutinar novas lideranças e trazer lideranças como tem acontecido agora o ex-vereador e filho do ex-governador Mário Covas Neto, que é o Zuzinha, a gente chama carinhosamente Zuzinha, está retornando para o PSDB para ser um player de ou vice do Ricardo Nunes, ou vice da Tabata, ou de repente até um candidato a prefeito. Acho que o Geraldo Alckmin, nesse momento, ele faz uma articulação pensando em 2026. O Geraldo Alckmin, possivelmente, vai concorrer ao governo de estado aqui em São Paulo nas próximas eleições e ter alguém, ou ter um candidato a prefeito com 10%, igual a Tabata, que eu acho que vai ter 10%, 8% ao final, e poder participar do programa eleitoral da Tabata, aparecer na TV, num horário eleitoral, para a prefeitura. E outra, o PSDB contribui não com militância. O PSDB, nesse momento, contribui com horário eleitoral. O que a Tabata está procurando não é o PSDB, porque o PSDB não virou pó. O Zé Aníbal fez o PSDB virar pó. O que a Tabata procura é justamente fazer a questão do Bruno Covas. Olha, o partido do Bruno Covas está comigo, o partido que era do Bruno Covas, que não é o partido do Bruno Covas. O partido do Zé Aníbal não é do Bruno Covas.
novas. O partido do PSDB é da militância que estava lá anteriormente, antes de ter essa canetada nacional. E o Geraldo Alckmin entendeu bem isso. Ele traz o PSDB para ter mais horário eleitoral para a Tabata. E ele ia poder aparecer no horário eleitoral. Fala aí, Acácio. Eu acho que o PSDB, especialmente na cidade de São Paulo, tem não é nem bipolaridade, é uma tripolaridade neste momento. Por quê? Há uma parcela do partido que quer ir com o Ricardo Nunes, independentemente de ter ou não ter protagonismo na chapa, mas eles querem manter parte do espaço atual. Há uma parcela que quer ir com a Tabata, seguindo esse raciocínio da Aninha, como se a Tabata representasse nesse momento um pouco do que foi o PSDB lá atrás, aquela defesa do estado do bem-estar social. E há uma terceira linha que quer a candidatura própria, e hoje talvez a única pessoa que desponte como um eventual candidato próprio do PSDB é o Datena, que, verdade seja dita, não guarda qualquer vinculação com as bases do PSDB. Confesso a você que, por mais que o período eleitoral esteja começando, então daqui a alguns dias, 20, 30 dias, comecem as convenções, eu acho que o PSDB ainda não tem uma definição, e a julgar pelas circunstâncias atuais, pode ser que surja até um quarto cenário que a gente não espera. E você concorda com o Ilcinho que o Geraldo Alckmin estaria de olho na candidatura ao governo do estado em 2026? Isso, para quem é da política, já é dado como certo. Pode ser que isso esteja muito vinculado ao que vá fazer o governador Tarcísio. Se o Tarcísio for candidato à presidência da República por conta da inelegibilidade do Bolsonaro, o governo do estado é um caminho plausível para o Geraldo. Mas caso o Tarcísio se mantenha, é muito pouco provável, mesmo que o Geraldo tenha um recall bastante grande, que ele consiga disputar com o Tarcísio. Então a vontade dele é essa, mas isso depende das circunstâncias. Em política nem sempre a vontade prevalece. Mas os movimentos que ele faz hoje é olhando para 2026. São todos nesse sentido. E você acha que o Geraldo Alckmin tem a mesma força para ser um eleito a governador do estado de São Paulo, depois de ter se associado ao presidente Lula, ter sido seu vice? Seguramente não. Mais do que a associação que ele fez ao presidente Lula, sendo seu vice, que claro que isso trouxe desgaste com boa parte do seu eleitorado, mas mais do que isso é o fato de que o atual governador Tarcísio está bastante forte aqui no estado de São Paulo. Ele, sendo candidato à reeleição, com o quadro atual, é praticamente imbatível. Mas voltando ao apoio do PSDB, se o Alckmin está procurando o PSDB estadual ou municipal para conversar, ele está perdendo o tempo dele. Porque ele conhece bem política, ele sabe muito bem que a decisão sobre as eleições municipais de São Paulo serão tomadas por Aécio Neves e Marconi Perillo e ninguém mais. Todos os outros vão ser partícipes. E eu não vejo saída para o PSDB a não ser apoiar a Tabata, porque Mário Covas Neto não pode ser candidato a nada, porque ele se filiou ao PSDB agora faz coisa de 15 dias, portanto fora da janela partidária. Ele não poderá ser candidato. Ele se filiou antes, eles só publicaram depois. Ele se filiou no prazo. Foi a publicação só? Isso. Foi a festa. Ele foi ele se filiou no prazo. Falando com político, então, Diogo, o cara não ia dar uma dessa. É que eu ouvi dele que ele havia se filiado após a janela. Na própria publicação ele fala que fiz no prazo da legislação, mas estou tornando público agora. Foi só a festa, mas foi no mês de abril. Mas mesmo assim, Datena, eu duvido que vai ser candidato. Nas outras vezes já não foi. E agora é que ele está num partido que tem menos força eleitoral, menos densidade, que não está num momento bom, acho quase impossível que ele venha a ser candidato. Portanto, o que eu acho mais provável realmente é o PSDB, se Aécio Neves quiser se juntar a Tabata Amaral no PSB. Fala, Diego Tavares. Olha, Kobe, eu acho que do ponto de vista da articulação política, os meus colegas aqui já falaram praticamente tudo. Me resta aqui dizer que, como é triste ver um partido que já foi um dos protagonistas do debate público nacional, que é quem antagonizava com o PT há coisa de 15, 20 anos atrás as eleições presidenciais, está perdido aí num bate e rebate por conta de pequenas picuinhas, de coisas pequenas, de assuntos aí municipais. Isso é claro, um município como São Paulo tem grande importância, mas esse cenário do PSDB indefinido, isso, enfim, ocorre em praticamente todos os municípios onde o partido tem ao menos
um resquício de chance de ter uma candidatura própria. Então, é muito triste e traz à tona, de fato, que aquela questão de que o PSDB não trouxe novas lideranças, não fomentou a criação de novas lideranças e por isso acabou aí, tá chegando praticamente ao fim da sua existência como um partido nanico, que ao final desse processo eleitoral muito provavelmente vai se fundir ao Cidadania, com quem já tem uma federação, e depois disso, enfim, esses dois partidos somados vão ver o que resta de história aí para que tracem novas metas e alcem novos voos na política. Mas não deixa de ser triste ver um partido que já teve a importância do PSDB totalmente perdido como nós vemos hoje. Agora, Wilson, me explica esse movimento que aconteceu com o Datena. Porque ele estava ali para ser vice da Tabata. Ele estava no lançamento da pré-candidatura dela, né? Ele se filiou um pouco antes ao PSDB, ao lado do Márcio França, do próprio Geraldo Alckmin. Recentemente ele fez a filiação dele no PSDB, mas deixou claro, nada mudou, continua aqui com o projeto Tabata Amaral, a gente vai meio que somar esforços, seria nessa linha. E agora surge a notícia de que ele pode ser candidato a prefeito pelo PSDB, o Datena. Que movimento estranho é esse, Wilson Pedroso? Bom, primeiro tomei um chapéu do Datena na quinta-feira, né? Marcou de almoçar comigo e sumiu. Ele sumiu. Desistiu. Não fala que sumiu. Ele desistiu de almoçar com você. Ele sabia que você vinha aqui domingo e ia contar tudo, Wilsinho. Então, esse é o Datena, entendeu? Meu amigo, mas... Ele se candidatou ao almoço e desistiu. Mas é difícil. O Datena... O Datena, ele tem uma vontade de ser candidato a prefeito, né? Ele sempre teve vontade de ser candidato a governador, candidato a senador. Sempre ser o player, né? E em determinado momento, vieram com a possibilidade dele ser vice da Tabata. Mas eu conheço o meu amigo Datena. Ele deve ter se sentido em algum momento... Conheço não. Ele me falou. Preterido pela Tabata, porque a Tabata, ao mesmo tempo que tinha anunciado ele como vice e ele se filiado ao PSB... A Tabata começou a flertar com o PSDB e flertando com o PSDB, oferecendo a vaga de vice. Isso deixou ele muito incomodado. O PSDB percebeu a oportunidade desse descontentamento dele, convidou ele para vir para o PSDB. E ele aceitou. E no primeiro momento, quando ele aceitou, porque eu liguei, lá a gente falou, conversei muito com ele, ele aceitou porque prometeram para ele que ele seria o candidato a prefeito e não a vice. E no dia, é um brolho, e no dia que foi anunciar a filiação dele, a Tabata surgiu junto, ele carinhosamente falou que convidou ela, mas ela não tinha sido convidada por ele, ela tinha sido convidada pelo Zé Aníbal. E aí ficou aquela... Se você for ver a coletiva, ele não crava que ele ia ser vice da Tabata. Ele fala assim, olha, tá aberto, eu gosto muito, menina boa, inteligente e tal, e não crava. E agora o PSDB aproveita também, porque o PSDB anunciou muito cedo que o Datena ia ser vice da Tabata, porque foi o PSDB, foi o Zé Aníbal, não foi o Aécio, né, presidente nacional, não foi o Marconi Perillo, foi o Zé Aníbal, né, que é peixe pequeno, se o Aécio der a canetada lá em cima, o Marconi der a canetada, o que o Zé Aníbal tentar decidir, tá decidido, né? Não tem lá o desinvestimento e desdecidido. Decidido. Então é isso. Então o PSDB o cenário desse é hoje. Acho que o Datena, se for candidato, quer ser candidato a prefeito, e acho que o PSDB percebeu que quando colocou o Datena como vice, ele fechou as portas para qualquer outras conversas. E colocando ele como player, como candidato, as conversas retornam e o Aécio Neves, junto com o Marconi Perillo, vai decidir o caminho do PSDB lá na frente. Quer dizer, então, na sua opinião, você acha que está meio que fechada a porta do Datena vice da Tabata? Não. Ou não? Não. Existe a possibilidade. É que se coloca o Datena já como vice da Tabata, não tem mais conversa com nenhum outro partido, né? Aí toma um chapéu do PSB e fica a ver navios. Ou seja,
O candidato bode é candidato a prefeito. O bote da sala é sou candidato a prefeito. Estou aberto para conversas, inclusive de ser vice da Tabata. Porque senão ele fecha as portas com o Ricardo Nunes, porque ainda tem conversas. O Aécio fala muito bem com o prefeito Ricardo Nunes, o próprio Marconi Perillo fala muito bem com... O jogo não está 100% fechado. Agora, a hora que fala, olha, a Tabata vai ser vice... O jogo fechou, né? E não é isso que o Aécio quer e nem o Marconi Perillo. Tem de tudo de política, hein, Wilson? Você dá uma iluminada? Não, a aula dele foi tão fantástica que eu queria saber qual que é a aposta do Wilson. Aí ele não dá, ele vende. Tem essa, né? Aí tem que contratar, né? Aqui pra gente pro Brasil. Não tem ninguém assistindo ao Wilson. Assim, eu acho que o caminho é ter candidatura própria. Caminho é ter candidatura própria e não ir nem com o Tabata e dificilmente com o Ricardo. Porque o Ricardo tem uma costura mais difícil, né? O Ricardo já está meio que comprometido com o PL do Valdemar Costa Neto. Então é muito difícil aparecer um candidato a vice para romper esse apalavrado político, esse fio de bigode que o Ricardo Nunes tem junto com o Valdemar Costa Neto. Até porque, Diego, na minha opinião, se o vice do Ricardo Nunes não for do PL, houve aí alguma traição. Alguém ficou para trás, alguém levou um chapéu. Porque os caras deixaram de ter candidatura própria podendo, né? Por isso eu tô falando. O maior partido na Câmara dos Deputados. Eu acho que o PSDB é mais provável ter candidatura própria. E acho que pode ser até o próprio Zuzinha, Mário Covas Neto. Mas aí tem um pragmatismo a ser considerado aí, né, Wilson? Uma coisa é um partido do porte do PSDB hoje ter alguma coisa dentro do governo Ricardo Nunes, negociar um espaço, secretarias, enfim. Outra coisa é ser vice numa chapa que não tem grandes chances, como você mesmo disse, de chegar até a vitória nas eleições. Então, mas uma candidatura própria nem sempre significa rompimento. Nem sempre significa rompimento. Toda campanha tem lá seus acordos e muitas vezes prefere que, ao invés de com o inimigo, seja um candidato mais próximo. Pode ter uma construção nesse sentido. E o que vocês estão vendo aí das novidades da vice do Ricardo Nunes? Uma vaga tão cobiçada, hein? Quais são as atualizações sobre essa vaga? Porque são tantos nomes. Eu gostei que o Koba falou da vice. Ele já assumiu que vai ser mulher. Eu defendo isso aqui há um tempão. Tem que ser mulher mesmo. Parabéns, Koba. Eu falei da vice. Nesse cenário de mulher, existem duas mulheres, né? A vereadora, esqueci o nome dela. Sonaira, que é secretária era secretária de Estado da Mulher. Isso. E a nossa colega aqui, a Raquel Galinatti. São as duas grandes players, né? Então, eu acho, eu vou fazer uma escala, se for, das três mulheres, né? E aí, o que eu acho, né? Eu acho que, se for mulher, quem desponta, contando inclusive com a vontade, de repente, do prefeito, Ruth Costa, Raquel e Sonaira. Bem lembrado. Eu acho. Bem lembrado porque a Ruth Costa... E a Ruth Costa... Isso, e a Ruth Costa... vamos ver o que o Valdemar vai fazer. Mas a Ruth Costa e a Raquel têm boa relação com o presidente municipal, que é o Antônio Carlos Rodrigues, né? E a Sonaira foi secretária, tem outras questões. A Ruth traz... A Raquel traz a questão da segurança pública, mas com frescor, não menos bolsonarista, mas traz, sabe, a Raquel fala bem, tem postura, é bem colocada. E a Ruth é nossa amiga. É nossa amiga, a gente torce por ela, todo mundo aqui, vai Raquel. E a Ruth, e a Ruth traz uma questão mais da igreja, sabe? Dos evangélicos. Todas elas, no caso, né? As três, tanto a Sonaira, quanto a Raquel, quanto a Ruth, tem algum ponto a se destacar. A Sonaira era secretária do Tarcísio. E o Tarcísio, entre as três, imagino que faria ali uma campanha para a Sonaira em detrimento das outras. Não sei. Mas ela é a candidata do Bolsonaro, não necessariamente do Tarcísio. Ou seja, ainda assim é um ponto positivo para a Sonaira em relação às demais. A Raquel, ela traz a questão da segurança pública, que a gente tem visto aí todos os dias, é preocupação do paulistano. E eu acho que esse assunto vai render na campanha municipal. Mas deixa eu falar. Sim. Nenhuma dessas três fazem parte do grupo bolsonarista, tá? Era sim. Era assessora do Eduardo, sim. Era fácil. Faz. E a Ruth Costa, ela traz a questão da igreja, né? Ela é muito ligada à Assembleia de Deus, então traz o voto evangélico, que nas últimas eleições todas as últimas eleições, teve esse voto como fazendo a diferença. Em relação a esse apoio
da igreja, tem alguns outros nomes despontando também, como o do Gilberto Nascimento, o filho, o Gilbertinho, que seria alguém que traria um apoio de igreja, mas não necessariamente de uma igreja, como é o caso da Ruth, né? Ela traz o apoio da Assembleia de Deus. O Gilberto é um cara que já caminha com outras igrejas mais e teria esse apoio. E também foi secretário do Tarcísio, saiu há pouco tempo para voltar para sua cadeira de vereador. Mas é que na eleição pro executivo, na eleição majoritária, muito mais do que apoios individuais, há a questão da simbologia da imagem. E dentro disso, a Ruth agrega mais que o Gilbertinho. E há uma tendência que seja uma mulher, exatamente. Como o Ricardo tem uma composição de centro-direita, e muito provavelmente ele vai perder alguns votos para a Tabata, essa questão de ser uma mulher agrega para o eleitorado feminino e suaviza a chapa de centro-direita. Até porque a gente tem Boulos e Marta, tem uma mulher. Exato. A gente tem a Tabata, outra mulher. Então, se o Ricardo Nunes escolhesse um homem, seria uma chapa 100% masculina, poderia influenciar, né, o Diogo? Pelo olhar eleitoral, tem que ser uma mulher. Vai agregar muito mais a chapa do Ricardo Nunes, especialmente quando apareceu o Ricardo e o Boulos nas campanhas. Ambos eles não têm assim aquele apelo de simpatia tão direto com o eleitorado feminino como vai ter se houver uma mulher e com o masculino também. E aí, olhando pelo aspecto eleitoral, eu acho que a Sonaira não soma tanto, porque o fato dela ser muito vinculada ao Bolsonaro traz a rejeição do Bolsonaro também, que está beirando os 50%. Você pode dizer, traz os bolsonaristas, mas grande parte do bolsonarismo já vai votar com o Ricardo Nunes. Só não vai votar com o Ricardo Nunes, provavelmente que optar pela Marina Helena, achando que tem que fazer a mudança, mas ela não parece ter uma densidade grande. E nesse quadro, a Raquel Galinetti soma de todos os aspectos, porque ela transita bem no bolsonarismo, mas não é vista como bolsonarista, é bem vista pelo Valdemar Costa Neto e é bem aceita pela população, além de ser uma delegada de polícia, o que agrada muita gente. Vamos lá, todos pediram aqui, vamos começar com o Wilsinho. Não, o meu é rápido, não é nem de eleição, só quero mandar um abraço para o secretário municipal, Fábio Lepic, ele está nos vendo lá do Rio Grande do Sul. Não, ele tá vendo, é verdade, está vendo lá do Rio Grande do Sul, acabou de chegar no hotel de Porto Alegre, ficou até agora lá no hospital veterinário, nos representando, deixou o conforto da sua casa para ir para o front lá no Rio Grande do Sul. Forte abraço. Flávio Lepic? É isso? Fábio Lepic. Fábio Lepic. Vai lá. Priscila Silveira. Não, só para complementar o que o Diogo falava, essa composição de ter uma mulher na chapa faz até mesmo que outras mulheres que eventualmente não votariam, não é porque numa chapa composta unicamente por homens, elas tendessem a poder também votar. E sem contar que todas as três que aqui foram citadas, elas têm as convergências, né? Claro que a gente tem, cada uma favorece um aspecto e vai ser aquela que tiver mais importância para o grupo que vai ser escolhida, evidentemente. Mas eu penso que se ele não colocar uma mulher, ele vai ter menos voto, evidentemente. Porque hoje a questão é a mulher estar junto, né, nessas questões políticas. E é importante deixar claro que tem os homens que estão aí no páreo também. Tem o Coronel Melo de Araújo, que é aparentemente o pedido do Bolsonaro, o pedido inicial. Tem o Tomé Abduch, que é deputado estadual. Tem também o Coronel Telhada, delegado Nico, que foram citados em algum momento como possibilidades também de disputar essa vaga. Diego Tavares. Pois é, Koba. Eu só faço votos aqui de que essa questão da representatividade não fique só no cargo de um eventual vice, porque o que nós mais vemos aí, o candidato pega, coloca uma vice-mulher, mas quando ganha as eleições, vai compor o seu secretariado, só homens. Pega os cargos de primeiro escalão, só homens. Então, eu espero que a representatividade em quem ganhar as eleições aqui na cidade de São Paulo não fique só no cargo da vice. Estou ganhando até aplausos aqui da Ana Beatriz. Gente, eu vou bater palmas para Diego Tavares hoje. Porque de fato é algo importante e algo que praticamente em todas as esferas de governo que nós temos estão subrepresentadas as mulheres. De gênero, né? Hoje a gente teve a Aninha culpando a vítima, brincadeira, e tivemos o Diego Tavares pedindo paridade de gênero. Está na roda do multiverso. Mas olha, eu queria falar uma coisa aqui. Que bom que agora... O Pepe estaria orgulhoso do Diego hoje, né? Com certeza. Que bom tá na Itália, né? Tem entendido mais a importância de uma... Esse microfone assim, você tá parecendo uma cantora de rap. É tipo assim. Isso. Não, depois eu mostro meus dotes pra cantar aqui. Mas agora, sem brincadeiras, eu acho muito importante que as pessoas estejam mesmo percebendo, e aqui até pela conversa da roda,
a importância de uma vice-candidata mulher na chapa do Ricardo Nunes. Como a doutora Priscila muito bem colocou, não só pela questão do eleitorado, mas também outras mulheres para se incentivarem a entrar no mundo político. Porque a gente sabe, outro dia a gente estava aqui, lembra, Koba, no programa de Dia das Mulheres, a gente comentou muito sobre as dificuldades que uma mulher encontra na política aqui no Brasil. E são muitas. Então é extremamente relevante na maior cidade do país que tenha esse protagonismo feminino, porque temos candidatas a prefeita, a vice-prefeita, e que isso, como muito bem disse o Diego, eu estou assim impressionada com o discurso do Diego Tavares. Estou aplaudindo ele Olha aqui. só, gente. Que isso não fique apenas na candidatura, que haja sim nomeações de mulheres liderando áreas importantes da cidade, porque a gente lidera tudo muito bem.